Eu quero trazer hoje para nós, irmãos, uma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo, né? Como a gente tem visto e aquilo especialmente que a gente não vê, mas que Deus está vendo, né? Porque Ele é o governante da história, né? O nome dessa pregação é O Mundo Segue, mas Deus está vindo. Ele está voltando. A palavra dele não vai voltar atrás, nem nada do que ele prometeu vai deixar de se cumprir, né? Então, hoje eu quero que a gente pense com profundidade, irmãos. Eu quero que a gente perceba o quanto a nossa vida está passando, que o relógio não para, que os dias não voltam, que o mundo segue todo dia, todo o tempo sem parar. Que as pessoas têm acordado, tomado café, elas têm levado seus filhos na escola, elas enfrentam o trânsito, elas trabalham, elas sonham, elas brigam. E elas vão vivendo as suas vidas. Algumas se reconciliam, umas casam, outras separam. Elas vão ao mercado, elas postam fotos, elas riem de memes, elas voltam para suas casas, elas assistem séries, elas comem, elas deitam e elas dormem. E no outro dia, sucessivamente, isso vai se repetindo e se repetindo e se repetindo, e é como se fosse um ciclo que não tem fim. E a vida vai passando literalmente diante dos nossos olhos. Não é estranho isso. Na verdade, é bem comum. Isso parece até com vida. É a vida que cada um vive. Nada demais, nada fora da rotina. Mas muitas vezes aí é que mora o perigo. Aquilo que parece normal, se nós, especialmente nós, que somos os filhos de Deus pela misericórdia dele, não por mérito nosso, se nós não entendermos o que está acontecendo, aquilo que parece normal pode se tornar mortal. A rotina que parece tão tranquila e repetitiva, a tal ponto de quando a gente se lembra de algo, não consegue saber se foi essa semana, a semana passada ou 3 semanas atrás, porque tudo é tão parecido. Precisa acontecer marcos grandiosos na nossa vida. Alguém nasceu, alguém morreu, alguém casou, alguém separou, eu viajei, eu voltei de viagem, para que a gente lembre de datas específicas. Porque depois parece que é tudo tão parecido. A rotina, a distração, as tarefas, os boletos, os compromissos e até as nossas conquistas depois de muito trabalho podem ser responsáveis por tirar nossa atenção daquilo que verdadeiramente é importante. Tirar o foco daquilo que realmente é eterno. Tirar o foco daquilo que não vai ficar apenas nesse tempo. Não vai se limitar apenas a essa existência, mas vai corresponder a coisas eternas e vindouras. Tudo isso pode roubar aquilo que é mais importante sobre nós, que é o entendimento de quem é Deus. Estar ocupado demais, às vezes, é algo muito ruim. Hoje as pessoas elas conseguem ter acesso a tudo. Eu até brinquei de início, né, que tem horas que era bom não ter internet, televisão, telefone, nem nada do tipo, era só vivendo a vida dentro da nossa casa. E às vezes a gente faz por alguns dias assim, às vezes a gente fica ali numa comunhão familiar ou em algum lugar que não tem tanto acesso, ou mesmo você não quer ter acesso, e parece que o mundo ele funciona sem você estar precisando assistir o que está acontecendo lá fora. E aí quando alguém comenta alguma coisa com você, você fala assim: "Cara, eu não estava nem sabendo". Nem me percebi, eu não assisti nada essa semana, eu não vi nada e é bom. É bom às vezes quando isso acontece, a gente não precisa estar todo o tempo atenado. As pessoas hoje elas têm tanta facilidade que elas conseguem saber de tudo sobre todos os lugares do mundo. Elas conseguem comprar comida sem sair de casa, elas fazem amizade com pessoas quase que de outro planeta, quase que de outro planeta. Elas aprendem idiomas, elas trabalham de casa. Onde já se viu, né, alguém conseguir trabalhar de casa? Só as costureiras trabalhavam de casa antigamente, né. Só as pessoas profissões muito específicas conseguiam trabalhar de casa. Mas mesmo assim, com tudo isso, com todo o conforto que a gente vive, com tudo que a gente está vivendo, como a irmã falou, as pessoas hoje estão doentes, adoentadas de corpo, no seu espírito. Sua mente já não corresponde mais, elas estão depressivas, elas estão entristecidas, elas vivem na época mais confortável da história e parece que nada disso fez diferença para nada nem para ninguém. Uma insatisfação, um distanciamento propriamente de Deus. Mas o ponto não é que isso acontece apenas com os de fora. Acontece que nós, conosco, que também somos de dentro do povo de Deus.
Talvez não aconteça com toda essa intensidade ou com todas as pessoas, mas de fato isso acontece, sim ou não? É óbvio, somos pessoas, estamos inseridos nesse contexto e nesse mundo. E as aflições que o mundo passa, por estarmos nesse mundo, também passamos. O ponto é, teremos que corresponder a essas condições de formas diferentes das pessoas que não temem a Deus. Isso é o básico. Ou, pelo menos, deveria ser. E por que que isso tudo tem acontecido? Por que que as pessoas elas têm estado assim? Não é falta de atividade, é falta de direção. As pessoas hoje não têm direção e isso inclui o povo de Deus, irmãos. O que falta não é mais o que fazer. As pessoas estão conseguindo trabalhar até fora do trabalho. Antigamente, as pessoas do tempo do 100% analógico, acabava o dia de trabalho dela, ela voltava para casa e se fosse uma sexta-feira, ninguém conseguiria achar ela antes da segunda. Hoje em dia, as pessoas nem desligam. Elas estão todo o tempo ali. Então não falta o que fazer. Falta alguém por quem se possa viver. Falta alguém que lhes possa direcionar. Falta alguém que faça com que essas pessoas tenham sentido naquilo que elas fazem na sua existência na Terra. Porque se nós não tivermos esse sentimento dentro de nós, tudo o que fazemos passa a ser sem sentido, passa a ser vão, passa a ser algo que não tem lógica. Então hoje as pessoas vivem ocupadas demais para ouvir a Deus, as pessoas trabalham tanto que não oram mais com seus filhos. Jovens sonham com casamento, mas não com aliança. Casais querem conforto, festas, mas não querem mais a cruz. As famílias não querem mais ter compromisso com a fé. E nós, o povo de Deus, precisamos ser os embaixadores daqueles que promovem esse tipo de estilo de vida. Porque se nós que somos aqueles que fomos pela graça alcançados, não conseguimos ao menos compartilhar, ainda que de forma superficial, com o nosso vizinho, com o colega de trabalho, dentro da própria casa, esses princípios, quem o poderá fazer? Quem poderá fazer? Condições normais do dia a dia que quando a gente se apercebe, ninguém está fazendo. Ninguém está fazendo. Jesus, nosso Senhor, assim como nos dias de Noé, ele deu sinais para cada um de nós. Deu e tem dado. Ele mesmo diz: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, Jesus está voltando. E a pergunta para o povo dele é: nós estamos acordados? Quero que vocês abram comigo a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24. O livro de Mateus, capítulo 24, eu vou ler a partir do verso 29, mas ele é um resumo do fim dos tempos, irmãos. Ele é um resumo de fatos que acontecerão no futuro. É um livro escatológico que fala dos tempos do porvir. Algumas coisas disso já se cumpriram, né? Dentro da teologia, a gente entende que algumas coisas já se cumpriram, mas tem um conceito de teologia em que teologia dos dois montes, né? São o profeta vê algo e relata algo e nem ele mesmo conseguiu entender, mas era quando você está longe de uma montanha e você vê outra, você não consegue saber o quão longe uma montanha está da outra até você estar bem perto da primeira. E aí quando você está bem perto da primeira, você sabe se a segunda está muito perto ou muito longe daquela. Então algumas profecias desse livro já se cumpriram, mas parte delas ainda tem um mover escatológico, algo que ainda vai acontecer, algo que ainda virá sobre o povo. Então, a partir do verso 29, eu quero ler com vocês dizendo assim: a vinda do Filho do Homem. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu,
os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma para outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e outro será deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas compreendei isso. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Feche os olhos. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está a apresentação, a leitura e agora verá a exposição da tua santa palavra. Nós pedimos a Deus verdadeiramente que pela tua graça e misericórdia os nossos corações sejam abertos e encharcados pela tua verdade, que em nome de Jesus possamos, ó Deus, ser impactados por aquilo que o Senhor tem para nós, exposto, Senhor, tão claro e tão óbvio, Senhor, que a gente possa cumprir, Senhor, e com alegria e regozijo, Senhor. Que esse texto e essa palavra possa fortalecer os nossos corações, não só os nossos que estamos presentes, mas aqueles que nos ouvirão, em nome de Jesus. Amém. Amém. O cotidiano pode matar o povo de Deus, irmãos. Porque assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Jesus escolhe usar um exemplo e tem alguém que disse uma frase em que a Bíblia é tão verdadeira e atual quanto o jornal de amanhã, quanto o jornal de hoje. Esse espírito que havia nos dias de Noé não é nada diferente do que existe nos dias de hoje. Imagina comigo. Imagina como eram os dias de Noé. Não era um mundo de zumbis e de monstros. Não era um mundo com um apocalipse cheio de explosões. Não era um mundo esquisito e estranho. Era um mundo normal. Tão normal quanto o mundo em que a gente está vivendo hoje. As pessoas estavam vivendo. Casando, se dando em casamento, fazendo as suas festas, cozinhando, cuidando dos seus filhos, trabalhando na terra. As pessoas estavam vivendo a sua rotina e o seu cotidiano. Mas elas estavam fazendo tudo isso perto ou longe de Deus? Afastadas de Deus. Muito afastadas de Deus. Deus estava falando. Todo o tempo de Noé, Deus estava falando. Mas aquelas pessoas, elas não estavam ouvindo. Repare que nos dias de Noé, Gênesis capítulo 6, Deus começa a mostrar e falar sobre aquele povo e sobre aquela geração. Uma geração dura, uma geração ruim. E o exemplo que Jesus escolheu trazer, citando lá o livro de Gênesis, não narra e que aquelas pessoas eram adúlteras e pervertidas, como a gente vê claramente narrado sobre o povo de Sodoma e Gomorra, por exemplo. O texto fala que eles estavam comendo e bebendo. O texto fala que eles estavam casando, se dando-se em casamento. Ou seja, eles estavam vivendo uma vida ordinária, e entenda essa vida ordinária no sentido literal da palavra, de ordem, cotidiano, algo ordinário, algo repetitivo, algo contínuo. Eles estavam vivendo a sua vida de forma ordinária, sem a presença de Deus. Um dia após o outro, todo o tempo após o outro. E é óbvio que qualquer pessoa que vive uma vida ordinária sem a presença de Deus, ela vive em paz ou em guerra, em santidade ou em pecado. Uma criança de 5 anos de idade consegue dar essa resposta para nós.
É óbvio o que acontece com o homem quando ele insiste em viver a sua vida dia após dia, semana após semana, vivendo uma vida displicente para com a presença e a existência de Deus. Eles queriam viver tudo como se Deus estivesse presente, mas Deus não estava presente. Então, para eles, o casamento era só uma aliança de dedos. Porque casamento sem Deus é só contrato. Comida sem gratidão é só rotina. Trabalho sem propósito, sem Deus, é só peso. Entende por que as pessoas estavam doentes naqueles dias e estão doentes nos dias de hoje? Vivem uma vida e tudo que elas fazem por óbvio, nunca vão saciá-las. Porque Deus não está presente na rotina delas. Deus não está presente no dia a dia delas. Deus não está presente de tal forma que aquilo que elas vivem, aquilo que elas sentem, transborde para todas as áreas das vidas delas. Transbordem. Perpassem todas as áreas das vidas delas. A distração aqui foi mortal para aquele povo. E o quão diferente seria para os nossos dias, irmãos? O quão diferente? No verso 39 que eu li, fala que eles nem perceberam tudo o que estava acontecendo. Tudo isso aconteceu e eles não perceberam. Então o problema não era a falta de sinais, porque os sinais foram dados. O problema não era a falta de manifestações de Deus, porque elas foram dadas. Então, se o problema não foram sinais e não foram falta de manifestações, o problema era a falta de atenção. Elas estavam tão incumbidas de viver as suas próprias vidas que elas não atentaram que existia um profeta pregando ali. E literalmente pregando. Porque Noé pregou no Espírito de Cristo para as pessoas daquela época, ou seja, ele pregava: arrependam-se, porque o juízo vem, mas a salvação existe. Arrependam-se, porque é necessário que essas vidas que vocês vivam sejam esquecidas, mas saiba que existe uma arca para que quando o mal vier, vocês que estiverem dentro dela não serão atingidos. O profeta Noé pregava. Cada martelada daquela era uma pregação, era um grito, enquanto as pessoas estavam fazendo planos para os seus finais de semana. Enquanto Noé batia na madeira com força, elas estavam planejando: o que será que tem para o almoço hoje, querido? Enquanto Noé batia com tanta força naquelas madeiras e aquela arca começava a tomar forma, e aquele barco que até então parecia pequeno, porque eles não sabiam qual era o projeto final, mas Noé sabia, começa a tomar forma, aquelas pessoas estavam só vivendo a sua vida. Do seu jeito. Da forma que elas mesmas acham que é a melhor. E o profeta Noé pregando. Cada martelada era um grito de: o juiz está vindo. Cada martelada era um grito: entre na arca. Cada martelada era um grito: Deus é justo, Deus é bom, mas ele não será ignorado. Ele não será ignorado. E sabe o que o povo fazia? Dava risada. Viviam a sua vida, as suas histórias e continuavam construindo a sua própria existência. Como se isso fosse possível. Construir uma existência longe de Deus e fora de Deus. Mas eles tentaram. E quantos de nós hoje, nessa geração que vivemos, com tantas distrações, temos feito o mesmo, queridos? Quantos de nós temos vivido uma vida cotidiana e rotineira a tal ponto que a gente nem se lembra mais da última vez que algo aconteceu na nossa vida? Algo que? Algo que eu me quebrantei da presença de Deus. Algo em que eu me arrependi, não por um pecado escancarado e vergonhoso que eu possa ter cometido, mas pelo meu dia a dia de não ter falado com Deus, de ter tomado decisões sem ter pedido a orientação dele, de ter comprado ou vendido sem perguntar se era isso que ele queria para mim, de ter ficado ou mudado sem entender se aquilo tinha escrito e feito pra mim. Perdão por todas as vezes que eu levantei a voz de forma ignorante com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos. Perdão por todas as vezes que eu tive no trabalho e recebendo um salário por hora, eu fiz coisas da minha vida particular ali naquele ambiente. Percebendo coisas que só alguém sensível consegue perceber. Mas aqueles que já estão cauterizados, dizem como o povo do tempo de Noé dizia: Deus é Deus e eu sou eu. Juízo? Isso é um exagero. Você está passando do ponto. Deixa o maluquinho ali construir o barquinho dele. No verso 38,
que a gente leu. O texto narra em que aquelas pessoas estavam casando-se e dando-se em casamento. A ideia que está tendo aqui é a ideia de alguém que casa e se separa, casando-se e dando-se em casamento. Casamentos descartáveis. Casamentos descartáveis. E isso é muito forte, irmãos, porque o casamento dá origem a uma família, e a família é a base da sociedade. Então, se o casamento que dá origem da família, que é a base da sociedade, já entra dentro de uma ideia de algo que possa ser desprezível e descartável, como a sociedade se encontra? Como se encontra nos dias de hoje, com pessoas doentes, adoecidas em todas as áreas, e entre elas muitos cristãos, muitos de nós. Doentes, adoecidos, porque temos vivido uma vida cotidiana e diária sem a presença de Deus. O pastor pregou semana passada, né? Copinho descartável. Por que a gente tem tanta facilidade de jogar fora? Porque sabe que ele é barato. E por ser barato, ele vai ter sempre o outro. Por isso ele pode se trocar. Alguém joga uma garrafa dessa fora? Não joga, né? Ainda que seja comprada da Shopee, Xing Ling, ninguém joga. Porque ela tem um valor. E quando a gente entende que algo que tem valor, a gente cuida, a gente protege, a gente não descarta. Agora, quando a gente não consegue ter essa intenção e essa interação nas relações mais importantes da vida, acontece o que acontece nos dias de hoje. Relacionamentos fluidos. Relacionamentos totalmente fluidos. Existe uma cultura de separação e de infidelidade. Um amor descartável. As alianças são quebradas como se tudo isso fosse normal. Como se isso pudesse ser chamado de normal. Essa sociedade que a gente vive. E eu gostaria muito, e eu tenho certeza que você pensa como eu, que tudo isso que eu estou falando fosse algo dos de fora, mas todo mundo conhece alguma história de que isso aconteceu com os de dentro. Que nova salvação nós podemos oferecer, irmãos, para o povo de Deus que já conhece o Salvador? Jesus vai precisar morrer de novo numa cruz por nós? Não. A resposta é certa, não. Essas distrações e superficialidades, elas têm destruído a intimidade das pessoas com Deus. As pessoas do tempo de Noé, elas queriam amor, mas queriam amor sem aliança, porque elas casavam e se davam em casamento. Queriam viver as suas vidas festejando, mas nada de cruz, nada de arrependimento. Queriam construir as suas vidas e as suas histórias, mas sem fundação, porque Cristo é a rocha. Ah, mas Felipe, Cristo não estava no Velho Testamento, acredite. O Jesus Cristo, encarnado quanto homem, para nós do Novo Testamento, mas para eles a presença de Deus e o discernimento de um Redentor já existia. Para todos aqueles que estavam disponíveis e estavam sintonizados na estação de Deus, foram salvos pela graça que sempre esteve disponível em toda a história humana. Amém. Sempre esteve disponível em toda a história humana. E essa é a geração que vive. Viveu nos dias de Noé e tem vivido nos dias de hoje. Famílias de aparência. Famílias que não têm oração. Famílias que não têm nenhuma espécie de gratidão. Casamentos que começam até bem, com lindos vestidos brancos. Mas pela falta de joelhos dobrados, eles terminam. Eles se findam. Essa sociedade diluída que nós vivemos nos dias de hoje, irmãos. É isso que nós vivemos e que nos escandaliza sairmos, às vezes, da porta das nossas casas. E o pior, às vezes o que nos escandaliza está dentro das nossas próprias casas. É isso que estava acontecendo nos dias de Noé. Foi esse o exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo decidiu trazer para nós. Repare que o ordinário não é pecado. Comer não é pecado. Beber não é pecado. Casar-se não é pecado, irmãos. O problema não está em viver uma vida rotineira e cotidiana, não. Se em algum momento passou pela sua mente ao longo dessa exposição de que você tem que viver uma super vida de um super crente, não. Você não tem que largar tudo e ser missionário na África, a não ser que Deus tenha te chamado para largar tudo e ser missionário na África. O problema não está em viver uma vida ordinária, simples e cotidiana, não. O problema não é esse. O problema é viver tudo isso de forma sistematicamente sem Deus. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Viver isso de uma forma ordinária, mas com Deus em cada refeição, existe gratidão. Em cada abraço do casal existe aliança. Em cada exortação de um filho, existe amor. Então, o problema não está nisso. Essa não é a questão. O problema é fazer uma vida totalmente sem temor, sem a presença.
É como se você estivesse dançando uma linda música e lindos passos, só que num campo minado. E em breve aquele solo vai explodir, porque você vai pisar onde não deveria e você vai morrer. E você vai morrer. A chuva veio, irmãos, e eles não perceberam. A gente consegue perceber pelos textos de Gênesis que essa construção da arca durou por no mínimo 100 anos. Por no mínimo 100 anos. Por no mínimo 100 anos o martelo de Noé pregava: arrependam-se. Por no mínimo 100 anos cada prego que adentra aquelas madeiras da arca gritavam: arrependam-se. E por no mínimo 100 anos aquelas pessoas desprezaram tudo que estava sendo falado. A mensagem estava sendo dada. E o que é diferente nos nossos dias, irmãos? A mensagem não está sendo pregada. Está sendo pregada. Está sendo pregada aqui agora. Está sendo pregada na internet, pregada para o povo que está assistindo o YouTube. Está sendo pregado quando você abre o seu celular. Está sendo pregado em todo momento. Mas imagine a situação. Eu não sei se você já teve a experiência de estar num ambiente, às vezes até falando quanto eu estou falando agora, às vezes simplesmente dentro da sua casa, na mesa de jantar, e você puxa um assunto importante para sua família, para sua casa, para o seu marido, para sua esposa, para o seu trabalho, e de repente você percebe que ninguém está ouvindo aquilo que você está falando. Qual a sensação que você tem? Você fica alegre? Você fica feliz? Ou você se sente até desrespeitado? Desrespeitado. Quando algo importante para casa, para a família, para o trabalho, para a empresa, para a comunidade está sendo dito e ninguém está te ouvindo. E aí você insiste, né? Você: "Ô, presta atenção, cara, isso aqui é importante". Tentando ainda falar aquilo que possa parecer importante. E a gente sabe que nem todas as vezes você ainda vai ser ouvido, mesmo depois de insistir, pedindo atenção. Assim tem sido Deus, ao longo de toda a história, pregando e falando para o seu povo e para todos aqueles que poderiam ter sido o seu povo: arrependam-se. Sem aviso, a chuva veio. Sem aviso, a porta se fechou. E nem Noé escolheu o tempo da chuva. Nem Noé escolheu como a porta se fecharia, porque foi o próprio Deus que fechou aquela porta. A Bíblia diz que eles não perceberam. Uma nação inteira não percebeu que a chuva vinha. Não percebeu que algo que nunca antes tinha acontecido, porque o entendimento é que temos que a chuva, como naqueles dias, não tinha acontecido ainda sobre a terra. Era algo muito inédito. E mesmo algo muito inédito acontecendo, eles não perceberam. Acredite, irmãos, Deus é misericordioso, mas Ele também ama, e Ele ama a sua família. Chegará o dia em que as portas da arca novamente serão fechadas. E alguém pode falar assim: mas eu estou tranquilo, eu já sirvo a Deus e o meu lugar lá dentro está garantido. E eu posso dizer que o seu pensamento é mesquinho, pequeno, impróprio. Mas eu não consigo dizer teologicamente de que você não estará lá. Mas eu consigo te dizer uma coisa: você pode até ser salvo pela graça, não por obras, porque é assim que a salvação acontece. Mas você vai viver uma vida de pedinte, vai viver uma vida miserável, vai viver uma vida destruída em todas as áreas da sua existência. Tendo Deus dado paz em todas as áreas, você vai viver uma vida inteira em guerra. Porque se você insistir em viver uma vida cotidiana e rotineira sem a presença de Deus, sem se submeter a Ele, você vai viver uma vida longe dele. E aí sim a gente consegue começar a questionar: será que alguém verdadeiramente salvo insistiria em viver rotineiramente longe de Deus? Não é algo a se pensar, irmãos. Não é algo para a gente começar a refletir. Porque aquele povo, eles nem perceberam. Foi falta de atenção, irmãos. Foi falta de quebrantamento. Eu sigo muitas páginas de adestradores de cães porque é um assunto que eu gosto de ver. E tem uns que eu assisto que é aqueles cachorros que já estão indo para a eutanásia. Cachorros que já morderam, já se envolveram em vários incidentes e por serem de porte grande, serem cães fortes, eles não podem mais conviver em sociedade. E a última tentativa que tem é levar para essas pessoas para tentar recuperar aquele animal de alguma forma, para que ele possa viver em sociedade novamente.
E aí normalmente os caras filmam, né, quando eles vão lá retirar na casa da pessoa, aqueles cães ferozíssimos pulando, às vezes eles levam aquelas roupas, outras vezes eles conseguem controlar ali na guia. E aí eles vão filmando, né, e relatando ali semana após semana, dia após dia o desenvolvimento daquele cão. E aí depois de 1 mês, 2, 3, eu já vi casos de 6 meses, o cachorro lá com o treinador, eles devolvem para a família. E é interessante porque você percebe que o cachorro que foi adestrado, ele tem uma atenção totalmente focada no seu adestrador, que isso é passado depois para o seu dono. E aí a gente vê ele todo o tempo olhando, esperando qual é o próximo comando para que ele possa simplesmente ser o que ele tem que ser, obediente ao seu dono, ao seu tutor, como dizem nos dias de hoje, né. A distração dos tempos de Noé tem sido a distração nos dias de hoje. As coisas estão acontecendo, coisas inéditas estão acontecendo na sua vida, sejam elas ruins e, pasmem, sejam elas muito boas, e nós não estamos acordando para todos os sinais que Deus está dando para nós. Nós não estamos como aquele cão adestrado, cientes daquilo que temos que fazer e esperando qual é o próximo comando que o nosso tutor nos dará. A verdade é que nós não somos cães, e Deus não é o nosso tutor. Nós somos homens e mulheres que fomos alcançados pela graça, e Deus é o nosso Senhor que bondosamente nos alcançou, mas Ele tem falado e o seu povo não tem ouvido. Não tem ouvido, como nos dias de Noé, eles também não ouviram. A chuva veio sem nenhum barulho, a porta se fechou sem nenhum alarido, não houve sirene, talvez mesmo em meia chuva, nem trovões houveram. E ainda que tivessem havido, aqueles homens ouviriam? Mudariam o seu jeito de viver? Nós conhecemos a história. 8 vidas entram naquela arca. 8 pessoas entram naquela arca. Então é só luz. Uma geração sendo evangelizada. E o juízo veio e elas nem ouviram. No verso 40 até o 42 que a gente leu, fala que 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Essa separação, irmãos, ela é repentina, ela é inesperada e ela é irreversível. E nós temos um ponto de fé, irmãos. Nós cremos que nós estamos falando de um arrebatamento secreto aqui, não. Nós estamos falando de um fim verdadeiro mesmo, da volta do Senhor, que como o raio sai do ocidente e vai até o oriente, todo olho verá. E ele vai separar à sua destra as ovelhas e à sua esquerda os cabritos e os cães. O dia do Senhor virá, irmãos, não se engane. E eu aqui não estou pondo peso de salvação sobre a sua vida somente. Eu estou pondo o peso de uma existência em Deus, no seu dia a dia, na sua rotina. Estou pondo o peso em que você possa viver aquilo que Deus quer que você viva, o seu dia a dia, com Ele, e tão somente com Ele. Nós estamos vivendo no tempo da graça, porque a porta da arca ainda não fechou. Ainda não fechou. Eu e você seremos as únicas Bíblias que muitas pessoas lerão. Eu e você seremos os únicos cristãos que conviverão com muitas pessoas ao longo da existência dessas pessoas. E caso seja alguém muito cheio do Espírito Santo e essa pessoa ainda não queira, isso ainda testificará de Deus de que existem pessoas com coração irreconciliável que não querem a graça. Isso será juízo sobre elas e Deus ainda será glorificado nisso. Mas isso será que é uma verdade na nossa vida? Ou pelo menos será que é uma verdade em todo tempo? A ordem é orai e vigiai. Quem está vigiando ouve os barulhos dos passos do seu Senhor. Quem está vigiando consegue manter as suas lamparinas cheias, para que quando a noite escura vier, a luz possa clarear os seus passos. Quem vigia não vive distraído. Não vive distraído. Verso 43 e 44, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão. Jesus não é um ladrão, por certo. Então o exemplo que está dizendo aqui é que ele virá como um ladrão na hora em que ninguém espera.
Na hora em que ninguém espera. Porque ele deixa um exemplo bem claro, que se você tivesse esperando um ladrão vir, você deixaria ele entrar na sua casa? Mas jamais, jamais, jamais. Mas só quem está vigiando consegue estar preparado para o dia que isso acontecer. Então Jesus ele vai vir na hora que ninguém espera. Na hora em que ninguém espera. E ele deixa isso bem claro, e ele pede e fala: "Vigia, ore e vigia". É uma vida cotidiana, irmãos. É um dia a dia. E a volta de Cristo para nós não pode ser tida com medo. A volta de Cristo para nós tem que ser tida como um desejo. Agora vocês acompanharam, né, a gente, pela graça de Deus, teve a oportunidade de viajar, e aí foi muito bacana, muito legal, muitas coisas que a gente viu lá. Mas uma das coisas para mim que mais me intrigou, né, e agora no 11 de setembro isso ficou bem revigorado na minha mente, a gente esteve lá no memorial do 11 de setembro. E eu assisti pela televisão como o mundo inteiro assistiu. O dia em que a maioria das pessoas lembra o que estavam fazendo, porque marcou a história. Eu lembro onde eu estava, eu lembro o que eu estava fazendo, eu lembro como foi o primeiro impacto assistindo na televisão, algo que era uma cena de filme. E nenhum filme nunca conseguiu retratar tão bem aquilo que aconteceu. Mas estando lá no lugar, irmãos, um sentimento muito ambíguo invadiu meu coração. Um sentimento de paz, eu não vou dizer que eu fiquei com era um peso, não. Um sentimento de paz, mas uma reflexão muito profunda. Lá, depois eu vou até compartilhar um vídeo que eu tive acesso hoje, eu não tinha visto. E eu não eu olhando lá não consegui ter a proporção do tamanho. Eu sei que é imenso, mas a gente não tem a proporção do tamanho. Daí eu vi um vídeo de um cara que em 2023 pulou lá dentro. E aí eu descobri que aquele buraco que a gente olha assim tem 10 metros de altura. Aí quando tem uma pessoa lá dentro e tem algo para ter proporção, você fala: "Caraca, é gigantesco, gigantesco". Espaço gigantesco assim, pega do outro lado, ali gigante, gigante. E quando eu olhei o nome das pessoas que foram vítimas, escritas numa chapa de aço, cortada a laser, perfeito, muito lindo, assim, o nome de todas as vítimas, nome e sobrenome. Meu coração se encheu de júbilo, porque por algum motivo Deus me deixou viver daqueles meus 18 anos até os dias de hoje. E quantas coisas eu pude viver. Eu não conhecia Deus naquele dia, irmãos. Eu não conhecia o Senhor naquele dia. E eu comecei a agradecer, porque pouco tempo depois daquela tragédia que marcou o mundo, a minha tragédia pessoal também estava sendo marcada, mas não para pior, para melhor, porque o Salvador estaria esticando a mão para mim e me aceitando. O Rei me permitiu entrar na presença dele. Poucos meses depois, a graça me alcança e eu vivi. E eu comecei a perguntar: "Senhor, como melhor eu sou do que cada pessoa dessa que perdeu sua vida?" E a resposta é: "Eu não sou melhor que eles." Mas a graça de alguma forma me alcançou, e não por não ter alcançado ele, porque nós sabemos que muitos filhos de Deus perderam suas vidas naqueles dias. Mas o Senhor tem um plano que eu não entendo, eu só consigo agradecer. E a gente estava ali olhando tudo aquilo e me veio um outro pensamento. No dia em que isso aconteceu, estava tão normal quanto hoje, que foi um dia que eu estava lá. Um dia com temperatura amena, um sol lindo, uma brisa que fazia se refrescar naquele dia que era um dia de verão. As pessoas estavam vivendo, andando, algumas pessoas trabalhavam ali, que elas passavam por aquilo todos os dias, outras eram como a gente, de outros lugares do mundo assistindo aquilo. Eu via pessoas lá tirando fotos, sorrindo e olhando aquilo, eu falei: "Caraca, está num lugar que não deveria existir, gente. Está num lugar que não deveria existir, não é pra gente estar aqui, isso não era pra existir, não era. Como é que eu vou chegar lá e tirar foto sorrindo?" As pessoas estão distraídas, irmãos. As pessoas estão distraídas. O ladrão Jesus virá como um ladrão, sem aviso. E o problema não é ele vir, o problema é estar dormindo, distraído, desacordado, entorpecido por essa vida. Do martelo à ampulheta, o tempo está passando. Lá atrás Noé pregava com marteladas, endireitando cada madeira daquela para se encaixar uma na outra.
O tempo hoje está passando. Cada pancada daquela era Noé dizendo para o mundo: isso vai acabar. Isso tem um fim. Mude. Volte-se para Deus. Hoje as marteladas mudaram de som. Não tem o Noé pregando numa arca, mas tem um tic-tac de um relógio que não para. E cada segundo que passa é um aviso de que essa vida que vivemos passará. Esse mundo que conhecemos passará. Essa existência momentânea não se permanecerá para sempre. Cada batida do relógio é Deus dizendo para o seu povo e para toda a terra: arrependam-se. Me deixe viver no seu cotidiano. Me deixe viver no seu dia a dia. Me deixe estar contigo na sua existência. A borboleta já tem mais areia na parte de baixo do que na parte de cima. O relógio de sol que depende de luz, logo esse sol da justiça se levantará. Cristo, o sol da justiça, se levantará para julgar. As estações do ano têm passado. Primavera, verão, outono. E o inverno espiritual tem tomado conta da vida das pessoas. Acordemos, irmãos. Acordemos e coloquemos o Senhor no nosso dia a dia. É algo demasiadamente difícil que Ele nos pede, irmãos. É algo impossível, tão difícil que só um ou outro ou quase ninguém consiga fazer. Não é, irmãos. Não é, isso vem como uma faca no meu coração, irmãos. Vem como uma faca no meu coração. Dói. Dói saber disso. Mas como diz no texto de Gálatas 6, Deus não se deixa zombar. Tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. Colheremos, irmãos. Não plantar nada já é plantar algo. Não fazer uma semeadura já é uma semeadura. Porque a colheita ela vai vir. Distraído com o seu cotidiano, distraído com o seu dia a dia, distraído com a sua vida normal, vivendo como se o mundo não fosse acabar. Acorda. Acorda, filho de Deus, acorda, povo. Acorda aqueles que já são alcançados pela graça, acorda aqueles que ainda não são. Acorda aqueles que ainda não são. Não espere a chuva começar, porque quando ela começar não haverá mais tempo. Não espere a porta se fechar, porque o tempo da graça é agora. Ela não se abrirá. Ela não se abrirá. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz hoje à igreja. Volte para Deus na sua vida cotidiana. E quem sabe, Deus pode te permitir viver uma vida diferente do cotidiano. Pode ser que alguém tenha um chamado aqui para isso. Mas fato é que ainda que ninguém aqui tenha um chamado para viver uma vida cotidiana diferenciada, você já tem uma vida que precisa necessariamente ser vivida em Deus. Por enquanto, Jesus, o nosso Senhor, é manifesto enquanto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus voltar, a face de cordeiro não mais se manifestará, e a face de leão e de juiz se levantará sobre esse céu e sobre essa terra, e ninguém fugirá do fogo dos seus olhos. Ninguém fugirá do fogo dos seus olhos. Que possamos ser diferentes da geração de Noé. Que possamos ser diferentes nessa geração. Amém? Vamos ficar de pé.